Olá pessoal, hoje daremos início à nossa série de aulas do curso básico de Mecânica dos Sólidos. Essa série tem um total de 20 aulas distribuídas em 3 blocos. Hoje iniciaremos o bloco 1, que vai tratar da estática das partículas em 2 e 3 dimensões. O objetivo de aprendizagem da nossa aula de hoje é discutir o processo de decomposição de vetores em 2 dimensões. Eu me chamo Francinaldo e sejam todos bem-vindos a essa nossa primeira aula. Olá, turma! A nossa aula 1 vai tratar da decomposição de vetores em 2 dimensões. Antes de nós iniciarmos a resolução de um problema que vai tratar este objetivo de aprendizagem, vamos aqui falar sobre o que é uma grandeza física. Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. E as grandezas físicas, elas podem ser de 2 tipos. As grandezas físicas podem ser do tipo escalar ou vetorial. Professor, qual a diferença entre uma grandeza física escalar e uma grandeza física vetorial? Bom, as grandezas físicas escalares, para que elas fiquem perfeitamente definidas, basta um valor numérico mais uma unidade de medida. Enquanto que as grandezas físicas vetoriais, para que fiquem perfeitamente definidas, é necessário módulo, ou seja, intensidade, magnitude, direção e sentido. Vale a pena falar um pouquinho sobre o que é a direção e o sentido. Olha só, basicamente, nós podemos pensar que nós podemos ter uma direção horizontal ou nós podemos ter uma direção vertical. Para cada direção, nós temos 2 possíveis sentidos. Por exemplo, se a gente olha a direção horizontal, lembra do horizonte, quais são os 2 possíveis sentidos que nós podemos ter? Nós podemos ter o sentido da esquerda para a direita, ou nós podemos ter o sentido da direita para a esquerda. Que fique bem claro que para cada direção há sempre 2 possíveis sentidos. Se a gente vai para a direção vertical, nós podemos ter também 2 possíveis sentidos. Por exemplo, nós podemos ter o sentido de baixo para cima, ou nós podemos ter o sentido de cima para baixo. Tá ok? Então, as grandezas físicas vetoriais, para que fiquem perfeitamente definidas, são necessários o módulo, que é a mesma coisa que intensidade, magnitude, são necessários a direção e o sentido. Aí você me pergunta, ok, professor, agora cite exemplos de grandezas físicas escalares. Então, exemplos de grandezas físicas escalares seriam a massa, o tempo, comprimento, densidade, pressão, volume. Então, todos esses exemplos aqui são grandezas escalares, pois todos eles ficam perfeitamente definidos apenas por um valor numérico mais uma unidade de medida. Por exemplo, Joãozinho aqui subiu numa balança para medir a sua massa corporal e percebeu que a massa do Joãozinho nada mais era que 60 quilogramas. Então, essa informação ela fica totalmente definida apenas por este valor numérico, que é o 60, acompanhado da unidade de medida para a massa. Então, atenção, aqui ó, nós temos a massa, que é a grandeza física, tá certo? Toda grandeza física, ela necessita de uma unidade de medida para caracterizá-la, para quantificá-la também, tá certo? Então, a massa é uma grandeza física do tipo escalar, pois fica perfeitamente definida apenas pelo valor numérico, que é 60, no caso da massa do Joãozinho, acompanhado de
uma unidade de medida, já que nós estamos tratando da grandeza física massa. A unidade de medida no Sistema Internacional para a Massa é o quilograma. Muito bem. Eu poderia também considerar a altura do Joãozinho. Vamos chamar a altura do Joãozinho de H. Então, H nada mais é que a altura do Joãozinho. Vamos supor que a altura do Joãozinho seja 1 metro e 60 centímetros. Então, perceba o seguinte, quando se fala em altura, nós estamos trabalhando com a grandeza física comprimento. E perceba que o comprimento também é uma grandeza escalar, pois fica perfeitamente definida apenas por um valor numérico, acompanhado de uma unidade de medida. Agora vamos falar um pouquinho sobre as grandezas físicas vetoriais. Nós vimos que as grandezas físicas vetoriais necessitam de intensidade, direção e sentido para ficarem perfeitamente definidas. É aqui onde a gente vai ouvir muito falar na seguinte palavra, vetores, tá certo? Lembrar que todos os vetores, eles apresentam essas três características, módulo, direção e sentido. Exemplos de grandezas vetoriais. Nós temos força, velocidade, aceleração, campo elétrico e etc. A grandeza física força, ela é uma grandeza física vetorial, pois, para que fique perfeitamente definida, é necessário a intensidade da força, a direção que está sendo aplicada àquela força e o sentido daquela força. Então, perceba o seguinte, nós podemos pensar que a nossa personagem Maria, ela está aplicando sobre essa caixa de massa M, uma força cuja intensidade seja 50 newtons. Perceba que estes 50 newtons, que é a intensidade da força aplicada por Maria, pode ser aplicada sobre essa caixa para mover ela tanto na direção horizontal, ou seja, eu posso mover essa caixa na direção horizontal, nos dois possíveis sentidos, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, como também ela poderia aplicar estes 50 newtons para levantar a caixa, tá certo? Ou seja, de baixo para cima, de cima para baixo. Então, a força é uma grandeza vetorial, pois para ficar perfeitamente definida, são necessários módulo, direção e sentido. E nós vamos perceber o seguinte, que quando nós estivermos trabalhando com uma grandeza vetorial, é comum elas aparecerem com essa setinha em cima, tá certo? Então, essa setinha sobre a grandeza física é para indicar que aquela grandeza é uma grandeza vetorial. Consequentemente, você está trabalhando com módulo, direção e sentido. Vamos resolver este exercício para ilustrar um pouco o objetivo da aula de hoje. O exercício ele diz o seguinte: 4 forças atuam no parafuso em A, como mostrado na figura abaixo. Utilizando o método de decomposição de vetores, decomponha o vetor F1, F2, F3 e F4 em termos dos vetores unitários. Turma, nós temos aqui a figura, onde nós temos um parafuso exatamente na origem desse sistema de referência, representado aqui pelo plano cartesiano. E sobre este parafuso, nós temos atuando 4 forças. Então, nosso objetivo é decompor cada uma dessas forças e, para isso, nós vamos tomar como referência cada um desses ângulos que as forças fazem ou com o eixo X ou com o eixo Y. Então, vamos começar decompondo a força F1. Então, decompor a força F1. Se você olhar para a força F1, você vai perceber que ela encontra-se no primeiro quadrante. Então, vale a pena lembrar que
quando a gente estuda ciclo trigonométrico, nós temos aqui 4 quadrantes, de tal forma que esse aqui é o primeiro quadrante, aí no sentido anti-horário, ó, vem aqui o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Aqui é a origem desse nosso sistema de referência XY. Muito bem. Então, ó, vale a pena ressaltar que no primeiro quadrante nós temos, já que aqui é a origem, nós temos valores de x, ó, positivos e também valores de y positivo. No segundo quadrante é caracterizado por valores de x negativo e valores de y positivo. Aí, terceiro quadrante, tanto os valores de x quanto os valores de y são negativos. E no quarto quadrante, os valores de x são positivos e os valores de y negativo. Então, seguindo aqui essa ideia, a nossa força F1, cuja intensidade é 150 newtons e faz um ângulo de 30 graus com o eixo x, encontra-se no primeiro quadrante. Então, por aí nós já podemos perceber que, ao decompor essa força F1, a componente x, ela necessariamente será positiva, pois aponta no sentido positivo do eixo x. Enquanto que a componente y, ela necessariamente será também positiva, já que ela aponta no sentido positivo do eixo y. Então, isso a gente vê pelo fato da força F1 encontrar-se no primeiro quadrante. Então, as componentes escalares F1x e F1y, ambos são positivos. Então, fazendo aqui, continuando a decomposição, então, decompor um vetor nada mais é que representar ele em termos de suas componentes F1x, nesse caso aqui, e F1y. Então, essa primeira equação aqui é o que nós chamamos de equação vetorial. O segundo passo é escrever as componentes vetoriais em função dos vetores unitários. Lembrando que na direção x, o vetor unitário característico sempre será o vetor unitário y. Então, observação. Para que servem os vetores unitários? Apenas para indicar direção e sentido. Então, se eu tenho aqui, ó, o plano cartesiano, como sendo nosso sistema de referência, está aqui a origem, está aqui o eixo x, está aqui o eixo y. Então, o vetor unitário que vai caracterizar a direção x sempre será o vetor unitário y, enquanto que o vetor unitário que vai caracterizar a direção y sempre será o vetor unitário j. Então, o i positivo está indicando o quê? Está indicando que nós estamos na direção x e no sentido positivo. O i negativo indica que nós estamos na direção x, só que no sentido negativo. Da mesma forma, segue o raciocínio para o j. Muito bem. Então, agora nós vamos simplesmente representar estas componentes vetoriais em função desses vetores unitários. Para isso, basta você pegar o módulo da componente. Professor, o que é que significa pegar o módulo da componente? Repete a componente sem levar a setinha. Dessa forma, você pega apenas a intensidade e multiplica pelo vetor unitário característico àquela direção, que é o vetor unitário i. Verifica se o i é positivo ou negativo. Para isso, basta você olhar o sentido da componente. Como a componente f1x aponta no sentido positivo, ora, o vetor f1 está no primeiro quadrante, então a componente f1x necessariamente tem que apontar no sentido positivo do eixo x. Então, ó, aqui você coloca um i positivo. Então, o sinalzinho de positivo você coloca na frente. Como é o sinalzinho de mais, nesse caso aqui você pode omitir. Então, vamos agora representar a componente vetorial f1y em termos do vetor unitário. Para isso, basta pegar o módulo f1y e multiplicar pelo vetor unitário característico naquela direção, que é o j. O fato da força F1 estar no primeiro quadrante, isso vai fazer com que as componentes F1x e F1y possuam sinais positivos. Então, aqui, ó, j positivo. Próximo passo é escrever estas componentes, que agora não são mais vetoriais, são escalares, em função do ângulo que aparece aqui na figura.
Já que nós estamos decompondo a força F1, ora, para decompor a força, você precisa de um ângulo. E o ângulo que ele dá aqui, ó, é o ângulo de 30 graus, que é o ângulo entre a força F1 e o eixo X. Professor, ele poderia dar o ângulo aqui de cima sem nenhum problema. O importante é, para decompor a força, a gente precisa, tá certo, saber o valor de um dos ângulos. Ou seja, ou o ângulo entre a força e o eixo X, ou o ângulo entre a força e o eixo Y. Dessa forma aqui, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, foi dado esse ângulo de 30 graus. Preste atenção na figura formada aqui, ó. Se você olhar com bastante atenção, que figura é essa? Essa figura aqui nada mais é que um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, a gente tem que esse comprimento aqui, que é a nossa hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, nada mais é que o valor de 150. Ela vai assumir o valor de 150. Enquanto que esta componente aqui, ó, este lado aqui do triângulo retângulo, nada mais é que o módulo da força F1x. Enquanto que esse outro lado aqui, nada mais é que o módulo da força F1y. Então, se nós aplicarmos aqui as relações trigonométricas para este triângulo retângulo, nós vamos obter o seguinte. Então, isso nós vamos fazer uma vez, e em seguida, para as próximas decomposições, eu vou dar uma dica para vocês, que aí, a partir daí, evita nós fazermos esse passo a passo. Mas, para demonstrarmos, vamos escrever f1x e f1y em função do seno ou cosseno desse ângulo de 30 graus. Podemos aqui, ó, aplicar a definição de seno e de cosseno. Então, o que significa o seno de 30 graus? Então, utilizando aí, ó, definição de seno nada mais é que o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ora, mas quem é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? O cateto que está oposto a 30 é exatamente o comprimento de F1y. Então, o cateto oposto é F1y, enquanto que a hipotenusa é aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, que é exatamente a intensidade de F1, ou seja, é exatamente o módulo de F1. Se nós multiplicarmos aqui, ó, meio pelos extremos, nós temos o seguinte, que o seno de 30 graus é igual a F1y dividido por F1, multiplicando o meio pelos extremos, F1y nada mais é que F1 vezes o seno de 30 graus. Então, ó, aonde tem a componente escalar F1y, você substitui por F1 seno de 30 graus. Agora vamos fazer o mesmo raciocínio, só que calculando o cosseno de 30 graus. Aplicando agora a definição de cosseno para o ângulo de 30 graus, por definição, representa o cateto adjacente. Professor, o que é o cateto adjacente? É aquele cateto, é aquele lado que está encostando no ângulo. Primeiro, atenção que os catetos são aqueles dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, ó, o cateto adjacente a 30 graus é esse lado aqui que corresponde ao módulo de F1x. Enquanto que a hipotenusa é o maior dos lados do triângulo retângulo. É aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, que representa a intensidade de F1. Logo, o cosseno de 30 graus nada mais é que F1x dividido pela intensidade de F1, multiplica aqui meio pelos extremos, logo a intensidade F1x é igual a F1 vezes o cosseno de 30 graus. Conclusão, turma, nós temos o seguinte, ora, decompondo a força F1, nós tínhamos obtido o seguinte, nós tínhamos obtido o seguinte valor, F1x na direção Y mais F1y na direção J. Mas mostramos utilizando aqui o triângulo retângulo, as relações trigonométricas para o triângulo retângulo, que F1x nada mais é que F1 que multiplica
o cosseno de 30 graus. Isso foi mostrado exatamente aqui, ó. Enquanto que nós mostramos também, utilizando as relações trigonométricas para o triângulo retângulo, que o F1y nada mais é que F1 seno de 30 graus. Basta você voltar um pouquinho os nossos slides. Substituindo na nossa equação da decomposição, então nós podemos representar dessa forma, na nossa decomposição do vetor F1, nós podemos representar o seguinte, que o vetor F1 pode ser escrito em função dos ângulos como sendo F1x, ou seja, F1 cosseno de 30 graus na direção I, mais F1y, em termos do ângulo, vai ficar F1 seno de 30 graus na direção J. Ora, professor, mas quanto vale a intensidade de F1? A intensidade de F1 vale 150 newtons. Substituindo a intensidade de F1, isso vai ser igual a 150 vezes o cosseno de 30 graus na direção I, mais 150 vezes o seno de 30 graus na direção J. Pessoal, muito cuidado quando forem resolver esta conta na sua calculadora científica. Por favor, não esqueçam de configurar a calculadora de vocês para graus, ou seja, degree. Então, vamos fazer essa continha aqui, que é para que vocês não errem durante o momento que estiverem utilizando a calculadora científica. Então, primeira coisa, vamos configurar a nossa calculadora para graus. Então, quem tiver esse modelo aqui da Cássio, para configurar para graus, basta teclar aqui, ó, clicar em Shift, Setup, aí aparecem várias funções. A função correspondente a graus é essa função 3, degree, deg, de graus. Então, clica no 3, logo sua calculadora está configurada. Então, basta você multiplicar agora, ó, 150 vezes o cosseno de 30 graus. Isso vai dar igual a 75 raiz de 3. Ora, professor, mas eu quero aqui na forma decimal. Clica em SD. Aí você obtém a forma decimal daquele número. Atenção, vamos resolver esse nosso problema considerando aqui uma aproximação por truncamento até a quarta casa decimal. Então, o valor que nós vamos ficar é o seguinte. F1 é igual a 129,9038 na direção I. Se você fizer o mesmo passo a passo, 150 vezes o seno de 30 graus, isso vai dar igual a 75 na direção J. Então, com isso, nós finalizamos o processo de decomposição do vetor F1. Então, vamos utilizar o mesmo raciocínio para fazermos a decomposição do vetor F2. Vamos decompor o vetor F2. Usando o mesmo passo a passo, nós temos que F2, para decompor F2, basta você escrever ele em termos das componentes vetoriais. F2x mais F2y. Próximo passo é escrever estas componentes vetoriais em termos dos vetores unitários. Como é que é feito isso? De maneira simples. Basta você pegar o módulo daquela componente e multiplicar pelo vetor unitário característico. Atenção aqui para o vetor F2. Se você olhar aqui na nossa figura, olhando para a nossa figura, nós temos aqui, ó, o eixo x negativo. Então, está aqui, ó, o eixo x negativo. Aqui está o eixo y negativo. Então, percebe-se o seguinte, que o vetor F2, a força F2, encontra-se no segundo quadrante. Então, você já consegue perceber que a componente x desse vetor, ele vai apontar, necessariamente aqui, ó, vai apontar no sentido negativo do eixo x. Enquanto que a componente y desse vetor vai apontar no sentido positivo do eixo x.
Então, atenção para esses dois fatos. Ora, estamos decompondo F2 em relação a esse ângulo de 20 graus. Então, voltando aqui para os nossos cálculos, nós temos o seguinte, que a componente x, quando a gente representa em termos do vetor unitário, o vetor unitário y, que indica a direção do eixo x, ele será negativo. Então, o sinalzinho de menos a gente joga aqui na frente da expressão, para dizer que esta componente vetorial f2x está apontando no sentido negativo do eixo x. Como eu falei para vocês, os vetores unitários, eles servem justamente para indicar a direção e o sentido do nosso vetor. Então, vamos fazer agora a representação da componente vetorial f2y em função do vetor unitário. Para isso, basta pegar um módulo e multiplicar pelo vetor unitário correspondente. Lembrando que o vetor f2y aponta no sentido positivo do eixo y. Logo, esse vetor unitário j, ele é positivo. Professor, e agora? Agora a gente vai aplicar o que nós fizemos aqui para o vetor f1, que é aquelas relações trigonométricas para o triângulo retângulo. Então, aqui a gente poderia pegar aqui esse triângulo retângulo e aplicar as relações trigonométricas para esse triângulo retângulo, cuja hipotenusa aqui agora seria a intensidade de F2, e os catetos, que são os lados que formam o ângulo de 90 graus, seria o F2y, intensidade de F2y, e a intensidade de F2x. Para a gente não fazer aquele mesmo passo a passo, eu vou dar uma dica para vocês. A dica é a seguinte: quem encosta, coça, quem encosta é cosseno. Então, sempre que a componente estiver encostando no ângulo, adjacente ao ângulo, aquela componente estará associada ao cosseno, enquanto a outra componente que está oposta ao ângulo estará associada ao seno. Então, nós teremos os seguintes resultados. F2x está oposto. Se está oposto, vai ser a intensidade de F2 vezes o seno do ângulo. Nesse caso ali, 20 graus. Enquanto que o F2y está encostando no ângulo. Quem encosta é cossa, quem encosta é cosseno. Então, isso vai ser a intensidade de F2 vezes o cosseno de 20 graus. Portanto, nós temos que o vetor F2 vai ser escrito como menos F2x. Então, componente escalar F2x nada mais é que F2 seno de 20 graus, F2 seno de 20 graus na direção I, mais F2y. Quem é o F2y? F2 cosseno de 20 graus na direção J. Pessoal, quero chamar a atenção para o seguinte fato. A intensidade de F2 é 80 newtons. Então, nós já podemos substituir aqui, na nossa expressão, no lugar de F2, o valor da intensidade, que é 80 newtons. Então, teremos a seguinte expressão. Menos 80, seno de 20 graus na direção I, mais 80, cosseno de 20 graus na direção J. Olha só, turma. Com a prática, nós já podemos pular direto durante a nossa decomposição para essa expressão. Então, com a prática, você já bate o olho no seu vetor e já consegue fazer a decomposição direta, tá certo? Então, a partir das próximas aulas, ao invés de nós fazermos o passo a passo, já que essa é a nossa primeira aula, a partir das próximas aulas, a gente já vai fazer o processo de decomposição direta. Então, nesta primeira aula, a gente está fazendo esse passo a passo para que nós possamos entender perfeitamente todo o processo. Tá ok? Então, agora, jogando isso aqui na calculadora científica, nós teremos o seguinte resultado. Menos 27,3616 na direção I, mais 80 vezes o cosseno de 20 graus dá 75,1754
na direção J. Perfeito. Finalizamos o processo de decomposição para esta nossa força F2. Mesmo raciocínio agora, nós vamos aplicar para decompor a nossa força F3. Então, vamos agora decompor a força F3. De todas essas forças, a força F3 é a única que está apontando na direção de um eixo. Então, como é que é feito a decomposição para uma força que aponta na direção de um eixo? Porque se você olhar bem, a força F1 estava inclinada. Existia um ângulo ali entre a força F1 e o eixo X. A força F2 em relação aos eixos X e Y também estava inclinada, onde o ângulo entre F2 e o eixo Y era 20 graus. Para a força F3, ele não dá nenhum ângulo e nós percebemos que a força aponta na direção do eixo Y. Então, o processo de decomposição é bem simples. Eu vou fazer o passo a passo, só que com o tempo você já pode fazer de forma direta, tá ok? Então, a decomposição de F3, a princípio, nós teríamos uma componente X e uma componente Y. Ora, mas a força F3 ela é a própria componente Y, uma vez que ela está apontando na direção do eixo Y. Então, componente X é 0, logo F3, vetor, é igual ao próprio F3Y, que em termos dos vetores unitários, pega o módulo de F3Y e multiplica pelo vetor unitário na direção Y, que é o nosso J. Atenção aqui para o sinal desse vetor unitário. Uma vez que a componente vetorial F3Y, que é o próprio vetor F3, aponta no sentido negativo do eixo Y, então o sinal desse vetor unitário J ele é negativo. Então, você colocar aqui na frente da expressão. Dando continuidade, vetor F3 vai ser igual. Em termos do ângulo que a força F3 faz, ou com o eixo X ou com o eixo Y, nós teremos o seguinte. Quem será o F3Y? A gente pode partir do seguinte princípio. F3Y está encostando no eixo Y. Logo, não existe nenhum ângulo entre F3Y e o eixo Y. Nós podemos escrever o F3Y simplesmente como F3 cosseno de 0. Porque quem encosta cossa, quem encosta é cosseno. Você poderia, ao invés de utilizar essa ideia aqui, ó, que o F3Y encosta no ângulo 0, você poderia pensar o seguinte, que o F3, você poderia tomar o outro ângulo. O outro ângulo seria quem? Seria todo esse ângulo aqui, ó, entre o F3Y e o eixo X. Se você tomar o outro ângulo, você poderia calcular aqui, ó, da seguinte maneira. O F3 está oposto ao ângulo de 90 graus. Consequentemente, ele está associado ao seno de 90. Então, você pode tanto utilizar o cosseno de 0 ou seno de 90. Ambos são iguais a 1. Muito bem. Então, como vai ficar a decomposição desse nosso vetor F3? Simplesmente menos a intensidade de F3, como o cosseno de 0 é igual a 1, 1 vezes J, que é o próprio J. Pessoal, então olha só, quando você tiver um vetor que aponta na direção de um eixo, que é o caso de F3, pode fazer a decomposição de forma direta, que é muito mais simples. Basta pegar a intensidade desse vetor, que é a intensidade de F3, pegamos aqui sem levar a setinha, já que é o módulo, e multiplicar pelo vetor unitário na direção que ele está apontando. Nesse caso aqui, ele aponta na direção Y, logo o vetor unitário correspondente é o J. Negativo por quê, professor? Porque o F3 está apontando no sentido negativo do eixo Y. Então, pode fazer de maneira direta. Logo, finalizando aqui, ó, o vetor F3 é igual a menos a intensidade de F3, que é dado aqui na questão, 110 newtons, que multiplica o vetor unitário J. Perfeito.
Vamos agora para a decomposição do último vetor, que é o F4. Utilizando o mesmo raciocínio, você percebe que o raciocínio é análogo, não muda nada, tá certo? Com o tempo, a gente vai resolver isso bem rapidinho. Então, decompor um vetor nada mais é que escrevê-lo em termos de suas componentes. Uma componente vetorial na direção x e a outra componente vetorial na direção y, de tal forma que a soma vetorial dessas componentes vai dar igual ao vetor F4. Agora, podemos escrever estas componentes vetoriais em função dos vetores unitários. Atenção para a força F4. Ela encontra-se no quarto quadrante. Então, a componente x vai apontar no sentido positivo do eixo x e a componente y vai apontar no sentido negativo do eixo y. Então, ao representar em termos dos vetores unitários, basta pegar o módulo de F4x, multiplicar pelo vetor unitário característico, que é o i, e acrescentar aqui o sinalzinho. Já que a componente x aponta no sentido positivo do eixo x, o sinal é positivo. Então, tanto faz você colocar ou não. Agora vamos para o F4y vetor. Representando em termos do vetor unitário, pega o módulo F4y vetor e multiplica pelo vetor unitário correspondente à direção y, que é o j. Atenção que o vetor F4y ele aponta no sentido negativo do eixo y, devido ao fato da força F4 estar no quarto quadrante. Então, o sinalzinho aqui, ele é negativo. Utilizando a nossa dica, quem encosta, coça, quem encosta é cosseno, teremos o seguinte resultado. A componente x, ela é quem vai estar encostando no ângulo. A componente x, ela encosta no ângulo. Está aqui, Essa é a componente F4x. Enquanto que a componente y, ela está oposto ao ângulo. Então, está aqui o F4y. Então, ela está associada ao seno do ângulo, que nesse caso é o 15 graus. Dessa forma, nós teremos que F4x em função do ângulo simplesmente é F4. Quem encosta é cossa, quem encosta é cosseno. Então, cosseno de 15 graus na direção i, enquanto que o F4y é o F4, é o F4 menos F4, que multiplica o seno de 15 graus na direção j, devido ao F4y estar oposto. Substituindo o valor da intensidade de F4, nós temos o seguinte. Substituindo os valores, temos que o vetor F4 ele é igual a intensidade de F4, 100 newtons, 100, que multiplica o cosseno de 15 graus na direção i, menos 100, que multiplica o seno de 15 graus na direção j. Resolvendo isso na sua calculadora científica, F4 vetor vai dar igual a 96,5925 na direção i, menos 25,8819 na direção j, finalizado a decomposição do vetor F4 e, consequentemente, finalizado a nossa questão. A nossa aula de hoje teve como principal objetivo de aprendizagem discutir o processo de decomposição de vetores em duas dimensões. Conto aí com a força de vocês, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações para acompanharem os próximos vídeos. Quero agradecer imensamente a atenção de todos, um forte abraço e até a nossa próxima aula.